Quero convidá-los neste momento para abrir a palavra de Deus. O assunto que nós hoje vamos abordar, talvez não seja um assunto que você diga: meu pastor, numa pandemia, numa situação dessa, o senhor vai trazer um assunto como este? Sim, eu quero hoje falar sobre a doutrina do inferno, ou a condenação eterna, ou o juízo final, como queira. Então eu vou ler apenas 3 versículos. Está em Salmo capítulo 9, Salmo 9, verso 17. E depois nós vamos para Lucas capítulo 12, o verso 4 e o verso 5. Então abra aí, por favor. Eu lhe peço que antes de você fazer qualquer pré-julgamento, fique até o momento, até o final da ministração. Pega aí um lápis e um papel, anote, por favor. É importante, meu amigo, você que está nos ouvindo, esse ponto doutrinário que nós vamos estar aqui estudando, abordando. Nós não vamos pegar hoje um texto e fazer uma exposição, né? Pegar um texto e fazer uma exposição textual. Nós vamos pegar 2 versos, aliás 3, e está falando desse assunto tão importante. Então, por favor, veja aí o Salmo 9, abra a sua Bíblia. Eu sempre gosto de citar isso. Eu estou e uso a linguagem atualizada, tá bom? Salmo 9, verso 17 diz o seguinte: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vou repetir: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Se você porventura tiver com a NVI, nessa expressão aqui, talvez isso vá você dizer: então tem alguma coisa errada. Nada de errado. Vai dizer assim: os perversos serão lançados no pó da terra, e todas as nações que se esquecem de Deus. Agora vá para Lucas 12, verso 4 e o verso 5. Me acompanhe. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disto nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Vamos orar para depois estarmos falando desse assunto tão importante. Pai querido, precisamos da Tua graça, da Tua inspiração, da Tua iluminação, Espírito Santo. E queremos Te pedir por cada mente, cada ouvinte que está a nos ver e ouvir, que cada coração, cada mente seja cativa à Tua palavra, e que tenha o Teu nome, esta palavra venha de fato trazer esclarecimento e trazer restauração, libertação, em um nome de Jesus. Amém. Meus queridos, deixa eu começar dizendo a você o seguinte: ao longo da história da igreja, conceitos e ideias erradas a respeito desta doutrina do inferno, ou juízo final, ou condenação eterna, como queira. Nós vamos falar sobre a doutrina do inferno. Portanto, muitos conceitos têm sido aí proliferados de uma maneira errada, e muitos têm acreditado nesses conceitos errados, levando-os a não crer, escute, a não crer na existência do inferno, e fazer com que outros também não creiam. E isto é algo muito preocupante, porque você precisa entender o seguinte: você acreditando ou não, o inferno existe. O inferno é real, e ele, pasme, foi preparado por Deus. O inferno não é algo, uma utopia, uma história mal contada, um conto de fada ou de carochinha. Você precisa saber destas verdades,
porque é a sua eternidade que está em jogo. Por que é tão importante você saber disso? Por quê? Talvez você diga, pastor, eu não gostaria de um assunto desse. Nós deveríamos ter assunto que renovasse as nossas forças, a nossa alma, alguma coisa sobre a alegria. Deixa eu lhe dizer porque é tão importante falar deste assunto. 4 coisas que você precisa entender que é tão importante. Em primeiro lugar, porque é tão importante aprendermos, estudarmos a doutrina a respeito do inferno. Em primeiro lugar, porque a Bíblia fala mais sobre o inferno do que o céu. E a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. Você que está me ouvindo pode até dizer, mas eu não acredito na Bíblia. Entretanto, ela continua sendo palavra de Deus. Você, acreditando ou não, é palavra de Deus de verdade absoluta. Então, nós que nos baseamos pela Bíblia, que temos como regra de fé e prática, aprendemos que ela fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Segundo, porque eu preciso parar para ouvir estas verdades? Porque Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, ensinou e falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Chocou você? Talvez você está chocado, mas é verdade. Jesus, em seus ensinamentos, se você e eu acredito e quero estimular a ser um leitor da Bíblia, aquele que tem prazer em ler a palavra de Deus, você vai ver que Jesus ensinou muito a respeito do inferno. Jesus vai até fazer algumas colocações no Sermão do Monte, dizendo que é melhor você entrar na vida sem uma das pernas do que com as duas no inferno. Perceba, arranque um olho se for preciso. Perceba que ele ensinou muito. Em terceiro lugar, porque é importante a gente aprender sobre isso? Porque ela é uma doutrina imprescindível. A doutrina do inferno é uma doutrina imprescindível. Por quê, pastor? Você que está me ouvindo pode perguntar. Porque ela fala do seu futuro. Do meu futuro? Sim, do seu futuro. Você que está me ouvindo é bem capaz de você, como tantos outros, ter medo da morte. Até porque nós fomos criados não para morrer. A morte é uma consequência do pecado. Mas o sábio Salomão, no capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 5, ele diz o seguinte: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, e a sua memória jaze no esquecimento. Então a certeza que todo ser humano sabe e tem é que vai morrer. Não sabe quando nem como, e também não nos interessa. Não é verdade? Entretanto, falar sobre a doutrina do inferno é uma doutrina imprescindível, porque ela fala do seu futuro. Seu futuro. E me escute, quem está do outro lado: céu ou inferno? Salvo ou perdido? Condenação ou salvação? Não tem meu termo. Então é importante estudarmos sobre isso. Mas em quarto lugar, é importante estudar a respeito da doutrina do inferno, porque ela é uma doutrina inevitável. Por que ela é inevitável? Porque ela é uma realidade. Há um divisor de águas. Quando Jesus veio a esta terra, antes e depois, só em Jesus, só é a porta, só Ele é o caminho, só Ele conduz ao Pai, ao céu. Esta doutrina, ela é inevitável. Agora, outra coisa importante que nós precisamos saber é que há muitos conceitos, ideias erradas a respeito dessa doutrina.
E é isso que nós vamos, nesta noite, nós vamos aqui estudarmos, ler a Bíblia, e você comigo vai me acompanhar. Pegue um lápis, um papel, volta a repetir e vá anotando aí, porque tem muitos conceitos errados, mas nós vamos falar de três conceitos errados a respeito desta doutrina. Mas, meus irmãos, e para a igreja do Senhor? Nós que acreditamos na regeneração, na justificação, que fomos salvos pela graça, glória a Deus, convicção. Para quê e por que é importante estudarmos isto? Meus irmãos, depois da Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro da Inglaterra, perceba as suas palavras qual foram, disse ele: as igrejas estão frias, mortas e descompromissadas, porque tiraram dos púlpitos a doutrina do inferno. E sabe, a doutrina do inferno não é para trazer pavor, medo. Eu não estou pregando aqui nesta noite, estudando a teologia do medo, não, mas da conscientização da verdade. Agora, por que é importante eu como igreja, você, nós estudarmos isto? Primeiro, porque é bíblico, nós já vimos isso, e que a Bíblia fala mais do que sobre o inferno do que o céu. Segundo, porque Jesus é o nosso exemplo maior e ensinou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Terceiro, porque é uma doutrina imprescindível. Quarto, porque é uma doutrina, na verdade, inevitável. E, meus irmãos, a igreja precisa sim rever e entender, até para poder ensinar aos outros. Então, pastor, quais os três conceitos que nós vamos estudar nesta noite? Primeiro, o agnosticismo. Nota aí esta palavra, agnosticismo. Segundo, aniquilacionismo, outro conceito errado. Terceiro, universalismo. Isto é fundamental, por favor, para que você pegue, pare aí e estude conosco. Vamos primeiro, agnosticismo. Que palavra é esta, pastor? A palavra agnosticismo é uma palavra grega, que significa sem conhecimento, enquanto que gnosticismo significa conhecimento, agnosticismo sem conhecimento. Qual é o conceito errado dos agnósticos? O que é que eles dizem? Como é que eles ensinam a respeito da doutrina do inferno? Eles dizem o seguinte: não há como saber, não tem foto, não tem vestígio, não tem testemunha, portanto não podemos aceitar a existência deste lugar, inferno. Percebe? A ideia é sem conhecimento, já que não se tem vestígio, não se tem foto, não se tem uma testemunha que fale que de fato esteve lá e fale e possa comprovar. Então vamos dizer e ensinar que não existe inferno. O salmo que lemos, 9, se você crê na Bíblia ou não, ela continua sendo palavra de Deus, diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Espera aí, mas isso aí, pastor, foi escrito errado. Você acha? Eu acabei de dizer a você 4 princípios importantes, porque vamos estudar ou estamos estudando essa doutrina. E uma delas é que a Bíblia fala mais sobre o inferno do que o céu. Aí você me diz: eu não acredito na Bíblia. Aí eu te digo: Jesus ensinou mais sobre o inferno do que o céu. Você diz: eu não acredito. Eu continuo te dizendo: problema o seu. Jesus continua sendo o Senhor e a Bíblia continua sendo palavra de Deus absoluta. Agora, depois disso surge uma pergunta:
Como se faz para ir para o inferno? Não precisa fazer nada. Viver a vida da maneira que quer, não precisa fazer nada. Se chega lá. Agora, para ir no céu, só através da regeneração em Cristo Jesus. Agora, quer outro versículo? Lucas, que nós lemos, o versículo 5. Jesus está combatendo a hipocrisia. Os fariseus, que aparentavam para as pessoas serem uma coisa e era outra. E que, sabe aquela questão de que alguém diz assim, você precisa ter uma boa aparência. Alguém tem que ter de você uma boa expressão. Então ter uma boa impressão de você, uma boa impressão. Jesus diz o seguinte: temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. E talvez vá assustar você. Talvez agora você até desligue seu aparelho, seu smartphone, e você não quer nem ouvir. Mas atenção para alguns conceitos errados de alguns cristãos que entendiam e pensavam: quem bota no inferno, que quem botava no inferno é o diabo. Não, senhor. Quem lança no inferno é Deus. O texto está dizendo: não tema aquele que mata apenas o corpo, a carne, mas tema aquele que, além de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno. Quem é este? Lá em Apocalipse nós vamos ver que o próprio diabo vai ser lançado no fogo de enxofre. Meu amigo, não é o diabo, é Deus que controla todas as coisas. Chocou você? Quem criou foi o próprio Deus. E aí entra um nó na sua cabeça: pastor, aonde está a bondade de Deus? Um dos atributos. E eu preciso lhe dizer que os atributos de Deus, eles são harmônicos, eles não se chocam. A bondade de Deus não se choca com a sua justiça, com a sua ira. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Até quando Ele exerce justiça, juízo. Portanto, esse gnosticismo, dizendo que, já que não se tem conhecimento, não há vestígio, não há foto, não há testemunho, então não se pode aceitar a existência do inferno. Pergunto a você, entre o agnosticismo e a Bíblia, os versículos que lhe passamos e outros que vamos passar adiante, para adentrar nos estudos, para seguir adiante, você vai ficar com o quê? Talvez você seja um daqueles que diga: eu sou agnóstico, eu não acredito. Tem problema? Não tem problema. As verdades absolutas de Deus não vai mudar por sua causa. Não. Continua sendo verdade de Deus. Perguntaram uma vez: vale a pena viver a vida cristã, renunciando tanta coisa, servindo ao Senhor, e de repente tudo isso que você acredita é engano? O pregador disse: pode até ser, mas pelo menos eu estou vivendo uma vida feliz. Agora imagine que eu esteja certo, e quando você chegar do outro lado e acordar, não tem mais jeito. Preste atenção nisso. Segundo conceito errado, e vocês vão ver que eles são muito similares, é o aniquilacionismo. Esta é uma palavra latina que significa nihil. Nihil, que quer dizer nada. E é interessante isso aqui, porque é bom que se diga aos irmãos, aqueles que estão me ouvindo, que até tem pessoas que entram nesses conceitos errados. Por exemplo, essa de agnosticismo, Orígenes de Alexandre, em 185 a 253 depois de Cristo, ele foi o primeiro a também falar a respeito disso. Ou seja, tem pessoas que às vezes são envenenadas com falsas doutrinas. No aniquilacionismo, a palavra nihil, nada, eles dizem o seguinte:
o justo vão para o céu, ou seja, ele acredita na existência da eternidade, mas no céu. Os ímpios serão aniquilados, reduzidos a nada. E um grupo grande que está crescendo aí, cada vez mais, que acredita nisso, inclusive, muitos deixando igrejas que se diz cristã evangélica, e se agrupando a este grande grupo, os testemunhas de Jeová. Ou seja, eles dizem que vai deixar de existir, o ímpio vai ser aniquilado e a eternidade não existe para eles, para aquele, o ímpio. Isso é a doutrina do aniquilacionismo, ou seja, tudo vai ser aniquilado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 9, verso 27. Está escrito o seguinte: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Filho e filha que me escuta, meu amigo, minha amiga, não existe isto de que será aniquilado, acabou. Haverá um juízo, uma prestação de conta. Meu pai, quando tinha uma consciência boa, costumava dizer o seguinte: depois de morrer é defunto. Mas há um tribunal a se prestar conta. Mas quer ver ainda? Daniel capítulo 12, versículo 2. Para esses que acreditam que será aniquilado, não há eternidade para o ímpio, não, haverá só para o justo. Diz Daniel no capítulo 12, versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Perceba, tem dois grupos aqui: o salvo e o perdido. Uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Uma condenação e uma salvação. Percebe? Há dois grupos aqui. Aí tem pessoas que acreditam nesta doutrina de aniquilacionismo, ou seja, tudo será aniquilado, não há eternidade. Aí eu lhe pergunto, o que é que se faz com esse texto? Vá lá para Mateus, por favor, capítulo 25. Nós vamos ler esse texto ainda algumas vezes, mas agora, Mateus, capítulo 25. Abra a sua Bíblia, por favor, você que está em casa. E você está nos acompanhando, lembre, culto, doutrina, estudo da Bíblia. E a arma que nós usamos, claro, é a Bíblia, folhear a Bíblia. Mateus 25, eu quero ler para você apenas o versículo 41. Eu vou lhe mostrar que há uma separação sim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 46, eu estou pulando para que você leia na sua casa. E irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, acreditar nesta falácia do aniquilacionismo, na verdade, é uma barca furada. Assim, uma eternidade, tanto para o ímpio como para o justo. E é importante demais que você pare para estudar, para ouvir. Terceiro conceito errado: universalismo. E aqui, meus irmãos, eu fico preocupado porque há muita gente boa que tem entrado neste caminho, e é perigoso. O universalismo, que é uma interpretação da palavra apocatástase, eles dizem o seguinte: toda a criação, ninguém vai para o inferno. No final do tempo, tudo vai ser salvo, restaurado, até o diabo, o ímpio e o incrédulo. Uma interpretação errada da palavra apocatástase, que é universalismo.
Entenda, meu filho, Jesus veio buscar e salvar todos que se haviam perdido, mas nem todos serão salvos. Esse ensinamento, que a salvação ela é para todo ser humano, ele é engano. Mas pastor, peraí, o senhor está dizendo uma coisa muito perigosa. Não. Quando você acredita nesta, você deixa de acreditar nas verdades que uns serão lançados no inferno. Veja ainda, por favor, Apocalipse capítulo 20. Eu quero que leia, por favor, abra aí a sua Bíblia. Vamos ler juntos. E aqui já estamos, meus irmãos, no que nós chamamos juízo final, né? O julgamento. Capítulo 20. Se você pegar aí na epígrafe da sua Bíblia, vai ter juízo de Deus. Juízo de Deus. E aí veja o seguinte. Eu vou ler o verso 14 e 15 apenas. Mas se você ler do começo, você vai ver que todos aqueles que morreram, a terra, o mar, a conta dos seus corpos, e eles serão julgados. Vamos ler todo, é melhor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Portanto, meu amigo, acreditar no universalismo, que todos, no final de conta, no final de tudo, todos serão restaurados, salvos, até o diabo, até a besta, o falso profeta, até o ímpio, é contradizer tudo aquilo que a Bíblia já ensina. Se você pegar, sempre haverá dois grupos, o salvo e o perdido. Salmo primeiro vai falar do justo e do ímpio. Mateus vai falar do bode e das ovelhas, do salvo e do perdido. Se você encontrar, Jesus diz assim: há uma porta espaçosa, mas é uma porta estreita. Há um caminho espaçoso, mas é um caminho estreito. Percebe que tem sempre duas: há céu e há inferno. Alguém diz assim: o inferno é aqui mesmo, porque o que nós passamos, e eu concordo até com você que a gente passa muita situação, mas meu amigo, aqui é muito bom para ser o inferno, muito bom. E alguém já disse, muito ruim para ser o céu. Segundo a expressão de Paulo, o céu, ou o que Deus preparou para os que o amam, o coração, o olho não viu, não subiu ao coração, nem o ouvido ouviu o que Deus preparou para aqueles que amam. Então, na verdade, acreditar nesses conceitos, agnosticismo, aniquilacionismo, universalismo, na verdade você está acreditando em conceitos errados, em doutrinas errôneas, em ventos de doutrina que tem levado pessoas ao engano. Agora, meu amigo, eu preciso lhe dizer umas coisas aqui importantes. Primeiro, se você pegar Lucas, no capítulo 16, vai estar lá uma parábola
do rico e Lázaro. E você vai encontrar pelo menos 3 coisas ali importantes. Primeiro, o contraste na vida. Um que era esplendidamente, que gastava, que fazia banquete, rico. E você vai perceber no texto que não há nenhuma reprovação por ele ser rico, que o problema não era ele ter dinheiro, é o dinheiro ter ele. O problema não era ele possuir e gastar, o problema é não ter sentimento pelos demais. Então você vai ver um contraste na vida de um que era rico, que esplendidamente gastava. Alguns historiadores vão até dizer que aquele que desejava comer com a migalha que caía, ele limpava os dedos de óleo, de graxa, que como você queira, com pão. Era como ele tivesse usasse o pão como fosse um lenço para limpar e saltava. Era algo que ele tinha em abundância. Não tem nenhum problema nisso. Eu estou falando a você do contraste da vida. E o outro, miseravelmente pobre. Passava fome todo dia. Cheio de doença. Os cachorros vinham lamber as suas úlceras, suas enfermidades, suas feridas. Depois você vai encontrar o contraste na morte. Porque aí nós vamos entender que todos morrem. Morre o rico e morre o pobre. Por exemplo, aproveitando agora, abrindo um parênteses, para essa pandemia. Perceba o que é que o vírus está mostrando. Que todos são iguais. Todos são iguais. Doutor fulano de tal e alguém que está lá debaixo da ponte, todos são iguais. Pode até um se cuidar mais, mas todos são iguais. Todos estão rendidos diante de um vírus, mostrando que o homem não é nada. Então o contraste na morte que vai mostrar ali é: o rico teve um grande funeral, mas não se fala de Lázaro. Não se fala de maneira nenhuma. Não. Talvez ele não teve nem funeral. Quem sabe que acompanhou o seu funeral foram os cachorros. Alguém no anonimato. Mas presta atenção, depois você vai encontrar o contraste na eternidade. Diz que um foi sepultado no inferno, o rico, e Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Percebe? O que é que Jesus está mostrando ali? Muitas pessoas discordam. Pessoas estudam, teólogos, pode até discordar de alguns pontos, mas tem que entender que há uma clareza muito nítida a respeito da existência do inferno. Eu quero destacar nesse texto aqui, de Lucas 16, de 23 a 28. Eu não vou ler para você. Ou é melhor eu ler? Tem o tempo da... Lucas 16, abra aí a sua Bíblia, por favor. Acho que é melhor para você se situar. Lucas, capítulo 23. Abra aí, por favor, na sua casa. Aliás, capítulo 16, perdoe-me. Capítulo 16, o verso é que é 23. Eu poderia começar do 19. É o rico e o mendigo. Mas eu quero começar do 23. Escute, do 23 ao 28. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Está posto um grande nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna,
porque tenho 5 irmãos, para que lhes deis testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Então, por favor, eu quero destacar 5 coisas aqui a respeito de verdade sobre o inferno. Eu já mostrei a vocês 3 conceitos errados. Agora eu vou lhe mostrar 5 verdades nesse texto a respeito do inferno. Primeiro, o inferno é um lugar de tormento consciente. Veja o verso 23 mais uma vez. 23. No inferno, quem estava? O rico. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, em primeiro lugar, eu quero que você destaque essa verdade sobre o inferno. Primeiro, que é um lugar de tormento consciente. Não se perda a consciência. É triste? Imagine, você não perder a memória, você sabe por que está ali, você se lembra do que fez e deixou de fazer, sabe das oportunidades que perdeu. Dá para você imaginar? Porque importante, esta verdade é um tormento consciente, com estergiado sem sentir. Você. Segundo, é um lugar onde não há consolo. Veja o verso 23 a 25. Eu vou ler o 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. É um lugar onde não há consolo. E aqui eu quero, com a dor na alma, dizer o seguinte: não adianta você gritar: mamãe, papai, tire-me daqui. Não adianta, depois de estar lá, gritar pelo melhor amigo. Você precisa entender aonde você está consciente, tem tormento, e é um lugar onde não há consolo. Aonde está tal ira de Deus derramada sobre aquele lugar? Meu amigo, nós olhamos para esse texto, tem muita gente brincando, zombando. Aproveito e abro um parênteses aqui. Você não é obrigado a ser cristão. Não. Você não é obrigado a uma fé, a acreditar na Bíblia. Você não é obrigado. Não. Mas por favor, não zombe de Deus. De Deus não se zombe. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Nós estamos vivendo esta desgraceira agora, meus irmãos. Meus queridos que estão me ouvindo. Mas no carnaval, desdenharam do nome de Cristo. Nas escolas de samba, fizeram, pintaram, bordaram. Você pode até fazer qualquer coisa, mas saiba, de Deus não se brinca. Você pode até praticar o que você quiser, mas saiba de uma coisa: há um lugar de tormento consciente, há um lugar que não há consolo, aonde a ira de Deus vai ser derramada. E isto não é invenção de pastor. Ah, meu, não acredito. Vai para lá, precisa acreditar não, para chegar lá. Se incomode não.
Mas a verdade é, em terceiro lugar, o inferno é um lugar onde não se pode sair. Quando meu avô faleceu, meu pai, José Xavier de Andrade, foi levado para vê-lo. Ele estava tirando uma cadeia. E naquele momento veio no meu coração uma palavra para dizer: a pior cadeia, meu pai, não é essa dos homens, que aqui no Brasil você pode receber 230 anos de condenação. Você tira 30 anos e pronto, já está, pagou 30 anos. Alguns até brincam e dizem assim: rapaz, 30 anos eu já tinha tirado. Eu sou casado com uma mulher e sou preso para a vida toda, até com um tom de brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que esta prisão aqui, qualquer prisão perpétua, a pior é ir para a eternidade sem Deus e sem salvação. É o inferno. Não pode sair de lá. E por favor, não se engane que depois, lá em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não adianta depois fazer penitência, orar, é enquanto você está com vida, porque depois de lá não tem penitência, não tem nenhuma coisa que pode fazer, não se pode sair de lá. Veja o verso 26. Não brinque, por favor. Disse: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá para nós. Meus irmãos, eu até quero diante aqui na live dizer, já preguei isso aqui na Diamantina, muitas vezes até reunido com alguns e contando uma anedota, e havia uma anedota, eu não rio mais com isso. Isso é muito sério. De um camarada dizendo: eu quero ir para o inferno, porque lá é melhor, tem isso. E levando na brincadeira, conta até história de deputado que estava brincando. Isso é sério. Isso é muito sério. É um lugar onde não se pode sair. Você que está me ouvindo, esta mensagem que vai chegar até você, volto a dizer, você não é obrigado a ser um religioso, mas para entrar na glória celestial, só Jesus é a porta, só Ele é o caminho, só Ele pode nos livrar da condenação e não há outro. Em quarto lugar, o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não adianta. Veja o 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que eles não possam vir também para este lugar de tormento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas depois que for lançado lá, meu filho, eita, você que não valoriza seu pai e sua mãe, você que entrou na universidade, engrossou o gogó, e agora não acredita nem mais na existência de Deus. Deixa eu te dizer, Deus continua reinando absolutamente. Ele não precisa provar nada para ninguém. Agora, uma frase que eu ouvi no carro é correta: Deus sem você e sem eu continua sendo Deus. E você e eu sem Deus somos o quê? Você lê um livro aí de algum ateu, e agora você não acredita mais na existência de Deus, porque Deus não se encaixa dentro do seu conceito, das suas ideias. Esse Deus não serve. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus é autoexistente, autossuficiente, transcendente. Louvado seja o seu nome. Mas por favor, é um lugar onde o pedido de socorro não adianta.
Em quinto lugar, o inferno é um lugar de onde não se pode pedir ajuda à família. Oh, meu Pai, sabe, essa pandemia, algumas lições pedagógicas para nós. Valorizar mais a família, valorizar mais o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o esposo, sabe? Há muito jovem, eu digo jovem assim porque nós vivemos uma geração de rebeldia, uma geração de jovem que parece que os velhos ficaram para trás, eles não têm nada para nos ensinar, e os jovens são autossuficientes, desdenham, desprezam os velhos, não querem conselho, acham que são dono da razão. Mas deixa eu lhe dizer, se é uma coisa preciosa que nós temos é família. Eu não sei se você é daquele que diz assim, família só presta para ser visitada de tempos em tempos, de longe, tirar foto. Família é a célula máter de uma sociedade. Família é a base de um homem e de uma mulher. Alguém já disse, e eu concordo, um homem sem família é como um mendigo jogado às traças. Porque a família é o sustentáculo. Mas ali, neste lugar, o inferno é um lugar onde não se pode ajudar ou contar com a ajuda da família. Mas família, enquanto aqui na terra você pode. Agora, que você ouviu tudo isso, talvez você esteja assombrado. Sim, pastor, o senhor falou dos 3 conceitos errados. Agnosticismo, entendi. Aniquilacionismo, entendi. Universalismo, entendi. Depois o senhor falou 5 verdades que no inferno tem, mostrando aí, entendi. Mas agora, como fica? Terceiro, o que pode te livrar do inferno? Porque aqui a nossa ideia, além de mostrar conceitos errados, mostrando que é verdade a existência do inferno, mostrando que tem conceitos errados, mas agora nós queremos mostrar, como se diz, a solução. A gente mostra o problema, mas mostra a solução. Quem pode te livrar do inferno? E não é Chapolin Colorado não, viu? Quem é que pode lhe ajudar? Quem é que pode te ajudar dessa condenação eterna? E atenção, independente da posição que você tenha. Porque não conta a posição. Eu sou doutor fulano das quantas. E daí? Pastor, quem entrará no céu? Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Olha o que é que diz. Quem é que pode te livrar do inferno? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você, meu amigo, pode fazer seus shows por aí e gritar, ixa, 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 Jesus é uma bicha. Pode desdenhar, deixa eu te dizer, só Jesus Cristo é Senhor absoluto. Porque o Senhor é tão empolgado, pastor. Falar sobre Jesus é bom demais. Não tem outro. Independente da igreja estar cheia ou não, estou pregando aqui porque é isso que eu creio. Olha o que ele disse lá em João 19:30. Glória a Deus. Este Jesus que aos 33 anos foi crucificado, este Jesus que tem causado tanto rebuliço, causado tanto alvoroço, foi o divisor de água. E quando ele estava crucificado na cruz, ele gritou: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O sol escureceu, os sepulcros se abriram, o morto ressuscitou, houve escuridão. O Filho de Deus, o Deus encarnado, para resgatar a vida da condenação, disse: está consumado. E esta palavra no original é tetelestai, está pago a dívida.
Por isso Paulo tinha razão em dizer, em Romanos 8, primeiro, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Quem te pode te livrar do inferno? Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz. Somente Ele. Não é pastor, não é o líder maior da igreja tal ou esta. É Jesus Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Numa das escolas de samba, que eu não lembro nem o nome, nem quero lembrar, desenharam a pessoa de Jesus como o diabo humilhando, né? E caía, e chutava, e com um tridente na mão, e tal, e aquela coisa toda. Deixa eu te dizer, quem é o nosso Cristo? Esse que eu estou te falando. A Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e que perante o nome dele um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar e dizer: tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Lúcifer vai se prostrar, as nações vão se prostrar, os poderosos vão se prostrar, e a boca vai se abrir e dizer: tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode te livrar do inferno? Este sacrifício da cruz. O que Paulo diz lá em Corinto, que para muitos era loucura, mas para nós os que cremos, a palavra da cruz, o poder é salvação. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Foi Cristo quem morreu. E eu quero lhe dizer uma coisa que é importante, até para alguns crentes, abrir um parênteses. Por favor, não acredite nisso não. Não acredito. Jesus morreu como um coitadinho. O bichinho. Lá está as mulheres chorando. Filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorais ante por vós e por vossos filhos. Jesus foi aquele que foi à cruz como um rei que vai ao trono, como vencedor, pisando na cabeça do diabo. Paulo tinha razão em dizer em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Jesus não morreu como um coitadinho, não, desfigurado. Eu gosto do hino antigo que diz assim: sempre que eu leio a história de Cristo, aí o coro diz: não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor, eu creio no Cristo de rosto alegre. Glória a Deus. Jesus é o leão da tribo de Judá. E o Salmo 24, eita, é a chegada dele, porque ele está no céu, intercedendo ao Pai por nós, à direita do Pai, assentou, consumou a obra, e diz o seguinte: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso, aleluia. Agora, meu amigo, Jesus morreu para te livrar do inferno, para me livrar do inferno, para nos livrar do inferno. Sabe por quê? Deus é santo, santo, santo. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e distanciados estavam da glória de Deus. E Deus precisava exercer a sua justiça. Deus não comunga com o pecado. E quem foi o Cordeiro de Deus que disse João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ira de Deus se derramou sobre ele. Derramou a ira de Deus estava sobre ele. Pode te livrar do inferno. Ele pode. Outro nenhum. Ninguém. Só ele. O que pode te livrar do inferno? É o novo nascimento. É a metanoia. É a mudança de mente.
arrependimento, reconhecimento de ser pecador. Não tem méritos humanos, só a graça, só pela graça. Ou você pensa que tem mérito? Mas pastor, eu conheço um homem que é tão piedoso, ele dá esmola. Apóstolo capítulo 10, Cornélio, presta atenção nesse homem, dava esmola, orava, ajudava todo mundo e Deus ouviu as suas orações. Mas faltava uma coisa: conhecer o que pode livrar do inferno. Não adianta boas obras. Não, pastor, misericórdia. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura sua, para praticarmos as boas obras. Espera aí, pastor, não é uma contradição? Ter boa obra tem. Nesse momento agora, atenção, meu irmão. Pode dar 1 quilo de feijão a alguém que está passando fome. Eu quero louvar a Deus por alguns que eu sei, não vou citar nome. Mas estava na sua casa pegando, a mulher disse: para que isso? Para ajudar alguém que está passando fome, que não tem 1 quilo de arroz para botar no fogo. Sabe, tem que ter isso. Chorar com os que choram, ajudar. Mas agora, por que você faz isso? Porque eu sou salvo. Eu não pratico boas obras para ser salvo, eu pratico porque eu sou salvo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Querido, nesta conclusão que nós estamos aqui, me perdoe pelas vezes falar do inferno, tanto tão glorioso em saber. Olha para nós, quem está aqui, João? Rapaz, quem é? Está vendo esse aqui? Agora eu vou dizer ao vivo. Eu gostava de criticar crente, e o meu prato predileto era aleluia, crítica. Um dia, minha mãe disse assim, minha mãe se converteu, meus irmãos pequenos, somos 11, dá um time de futebol, ainda fica um de reserva, né? E se botar todo mundo, um com goleiro, 10 jogos, 11 filhos, e pequenininho eu sou o segundo, o mais velho, que é pastor também em São Paulo, da Assembleia de Deus, Arimateia, Deus te abençoe, glória a Deus. Hoje eu tenho a alegria de dizer que tem aí na família 2 pastores, 2 presbíteros e um bocado de servo de Deus, uns que estão meio afastados. Mas quando minha mãe se converteu, um dia minha mãe me chamou para ir para a igreja, eu jogo todo metido e tal. Aí, bora, é um culto de jovem, uma festividade da mocidade. A primeira coisa que eu perguntei: tem muita menina bonita? Eles: tem. Aí eu fui. E eu fui com a intenção de ver as meninas bonitas. Quando cheguei na igreja, é um lugar tão estranho, né? Porque é um lugar que você não está acostumado. Tem um bocado de crente ali, um dando glória, você fica meio espantado, um canta, outro chora, você que povo meio doido, né? Porque não é o conceito que você convive. Mas de repente alguém começou a pregar. E eu quero lhe dizer, você que está me ouvindo, o Espírito Santo conhece você, sabe o que você está passando, conhece o seu nome, seu endereço, e ele vai lá no profundo da alma. Meu amigo, eu comecei a me derramar. E eu estava com um amigo que nós fomos ensinados que homem não chora. Chora nada, para que homem chorar? Homem é macho, rapaz. Mas desde que naquele momento eu estava querendo chorar. E ele olhou para mim assim: está afrouxando, é? E não é que afrouxa. Essa palavra é gloriosa. Ela penetra entre a divisão da alma, da junta, das medulas. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe, dizer a você, como é coisa boa, gloriosa o Evangelho, quando abre o entendimento. Hoje, aquele que criticava é pastor. Nunca pedi para ser, mas sou pastor com muita alegria. Sei da minha responsabilidade, sabe? E aqui eu quero terminar para você, lendo 2 frases para você. Você que me escuta nessa conclusão. Você, escute, você pode até viver sem Jesus, mas morrer sem Ele é horrível. Morrer sem Jesus
É o pior perigo que um homem ou mulher pode passar para a eternidade. Porque só Ele é a porta, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Só Ele é o advogado que nos leva diante do Pai. Segunda frase. Para ir para o céu, você precisa crer que Ele existe, crer no sacrifício da cruz, mas para ir para o inferno, você mesmo sem crer, vai. Mas para ir para o Cristo, só através da regeneração em Cristo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. A esperar dos céus, o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, saber, Jesus, que nos livra da ira futura ou vindoura. Concluo para você, fazendo algumas perguntas. Continuo, pastor, sem acreditar no inferno. Problema seu. Bíblia continua sendo verdade absoluta e verdades de Deus. Pastor, a minha vida, eu quem governo. Coitado de você. Engano. Terrível engano. Você e eu não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Que Deus em Cristo te abençoe. Guarde esta meditação. Inferno, uma realidade. Céu, uma verdade. Purgatório, uma mentira. Reencarnação, outro engano. E tantas outras coisas mais. Só existe céu e inferno. Ou salvação ou condenação. Que Deus em Cristo te abençoe. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, pelos louvores tão abençoados que ouvimos. Leva-nos em paz, nos dá uma noite tranquila e um sono restaurador e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Vamos a avisos. Primeiro, minha gratidão a vocês, o grupo Sai Luz, foi abençoado e vamos contar mais com vocês. Fico muito feliz de vê-los aqui e saber que vidas estão sendo abençoadas. Obrigado também, como lembrou bem naquele dia o diácono Ismael, a vocês.